Todo país colonizado carrega nas costas a dor do período da colonização, a dor da exploração, a dor da humilhação. Só que isso pode durar um tempo, ou pode durar mais tempo, ou pode durar para sempre. Mayombe conta a história das guerrilhas durante o processo de descolonização, o processo de emancipação de Angola. Esse livro traz as vozes dos guerrilheiros e é sobre isso que nós vamos conversar. Enzo, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje faremos uma viagem até a África. Uma viagem feita em 1400 e tanto pelos portugueses no início das grandes navegações. Os portugueses começaram suas conquistas pela costa africana e uma das regiões, hoje o país, uma das regiões conquistadas naquela época foi Angola. Angola, um país que na região de Lunda do Norte, Lunda do Sul, tem um tanto assim de terra e um tanto assim de diamantes, ou seja, atraiu os olhos de União Soviética e Estados Unidos durante a Guerra Fria, o que atrapalhou em muito o seu processo de emancipação. Partindo desse momento histórico, que a gente precisa conversar um pouquinho, a gente vai chegar na história do livro. A nossa emancipação, a nós brasileiros, nos tornamos libertos, pelo menos legalmente falando, em 1822. Tá certo, né? A data, sim. Não, tá certo. Em 1822, tivemos todo um processo de liberação legal, foi lá o momento da independência, mas a gente sabe que houve um processo de dependência econômica, primeiro de Inglaterra, depois dos Estados Unidos, que na verdade não asseveraram a nossa liberdade verdadeira. A gente sabe como isso funciona, a gente vê a nossa questão social, nós discutimos isso, né, nos jornais, nas salas de aula, na academia, o tempo todo. Angola, um dos primeiros países descobertos, forneceu muitos dos escravos que vieram para o Brasil, por exemplo, tornou-se independente apenas em 1975, só que entrou numa guerra civil depois que quase destruiu o país e precisou da intervenção da ONU que aconteceu em 1992. A ideia era dividir para conquistar. Houve, primeiro, durante o processo de independência, uma grande, não só influência, mas um grande incentivo ao tribalismo. Havia várias tribos em Angola, falando idiomas diferentes. Nós conversamos aqui no canal, no vídeo que falava do Dia da Língua Portuguesa, vai aparecer um card aqui, sobre a língua como nossa identidade nacional. Pulemos para Angola, cada tribo falando um idioma diferente, cada tribo se identificando por aquele idioma, cada tribo se desentendendo com a outra, porque não havia ideias, não havia algo que as agrupasse, a não ser a fala do colonizador, que era a língua portuguesa. Adriana, lembra que você falou da língua do colonizador sendo falada por todos os países, que você disse, por uma regra igual? Sim, mas eu estou falando dessa língua do colonizador sendo falada hoje, por exemplo, em que nós temos autonomia em relação a Portugal. Mas em 1975, eu já era nascida.
E eu posso falar isso porque eu tive um relacionamento muito próximo com uma família angolana que eram portugueses nascidos em Angola, que foram expulsos no momento da Revolução. Aí você pensa, ué, mas foram expulsos porque estavam fora do seu lugar? Muita calma nessa hora. Houve muitos descendentes de portugueses que nasceram em Angola, que amavam Angola, que se envolveram, gente, meu Deus do céu, tô emocionada, que se envolveram no movimento de emancipação, nos partidos que faziam parte desse movimento, MPLA, FNLA e UNITA. MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, FNLA, perdão, não sei todos, Frente Nacional pela Libertação de Angola, e UNITA, União Nacional pela Independência Total de Angola, foram os 3 partidos que se uniram no momento da independência e que se destruíram depois que a independência se fez, porque cada um deles queria o seu espacinho no poder, né? E aí a guerra civil destruiu quase que Angola. Havia, sim, pessoas brancas envolvidas nos movimentos pela libertação de Angola pelo país e não por questões individuais. Pepe Tela, autor desse livro, é um desses brancos. É um desses brancos, nascido em Angola, filho de pais brancos angolanos, descendentes de portugueses, que amava sua terra. José Landino Vieira, um importante escritor, também hoje vivo e atual, continua produzindo, fazia parte desse grupo. A gente lê obras que se popularizaram de uns anos para cá. Quando eu fiz faculdade de letras, já havia disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, que estudavam esses livros e mostravam para nós essa realidade. E aí você ia observar, às vezes o autor era negro, às vezes o autor era branco. Então não é todo branco que é demonizado como colonizador, opressor. O Pepe Tela escreveu esse livro quando ele estava na guerrilha. E aí escreve de dentro, olhando o comportamento do guerrilheiro. Pepe Tela, o nome dele é Arthur Maurício Pestana dos Santos. Esse é o nome dele. E Pepe Tela quer dizer pestana em idioma umbundo, que é o idioma de uma das tribos. Assim ele era chamado dentro da guerrilha, todos tinham apelidos, exatamente para não serem identificados, para não ter algum problema com as polícias portuguesas que havia ali. Então vejam, a gente tem que tentar olhar para aquela realidade sem refletir muitas vezes a nossa, sem pensar no racismo que existe aqui. Tinha racismo lá, tinha problemas lá? Claro que sim, mas diferentes dos nossos. Tá? Então, pensemos no quê? Era um momento separatista, era importante observar esse engajamento e como ele funcionava para entender as características dessa obra. Bem, o que é Mayombe? Mayombe é uma grande floresta, existe ainda, tem uma parte que é toda preservada dentro de um parque, tem uma parte para a qual há projetos, a gente consegue ver isso na internet, há projetos de revitalização e tudo mais. E em Mayombe, os guerrilheiros conseguiam se esconder. Imagina uma floresta tropical, como a floresta amazônica, por exemplo. Tá? Você consegue se ocultar ali dentro. Portanto, ali os guerrilheiros ficavam. E havia uma intenção de conseguir conquistar os habitantes das tribos que não confiavam nos guerrilheiros, porque eram influenciados em suas escolas pelos portugueses que diziam que os guerrilheiros eram baderneiros, que os guerrilheiros não iriam ajudar. Então, a guerrilha não tinha que lutar só contra os tugas, que eram de Portuga, o nome que se dava aos portugueses inimigos. A guerrilha também tinha que convencer as pessoas das aldeias, das tribos, que eles estavam ali para ajudar e que a independência era um fato necessário. Esses rapazes, quem são?
havia rapazes pobres que iam para a guerrilha. Havia rapazes não tão pobres que iam para a guerrilha porque desejavam. E havia rapazes que iam estudar na Europa, traziam ideias sobretudo marxistas, né, que era o pensamento mais em voga no momento, então eles iam, estudavam ciências sociais, traziam essas ideias de igualdade e voltavam tentando implementar isso no grupo. Mostrar que a única forma de conseguir independência era trazendo igualdade para todas aquelas pessoas. Não importa, nesse caso, se era branco ou se era negro. Havia negros com condição e brancos com condição. Havia negros sem condição e brancos sem condição. A gente está falando de um momento anterior à independência. Depois da independência é que haverá uma grande confusão, né, com a guerra civil em Angola. Bem, aqui temos que personagens, né, mais relevantes. Primeiro, vou começar pelo alto comando, não é nem por uma questão de protagonismo, um elemento sim, mas todos os outros têm mais ou menos a mesma importância. No alto comando a gente tem o comandante, que é o Sem Medo, esse é o apelido dele, Sem Medo. A história dele é de ser um cara que sempre se atirou na frente, se jogou contra todos os embates, contra todos os combates. Aí você pensa, pô, o cara é corajoso. Ou então é alguém que não tem nada a perder. Ou então é alguém que já perdeu tudo. A gente vai percebendo isso. As personagens ao longo do livro, a gente tem o narrador onisciente e as personagens vão ganhando espaços de voz. Então, há um personagem que se chama Milagre, o outro se chama Lutamos, o outro se chama Teoria, de acordo com as características que eles vão representar. É bem como um personagem tipo que eu citei naquela aula de tipos de textos narrativos, vai aparecer o cardzinho aqui em cima. A personagem que representa uma instituição ou um grupo de pessoas. O Sem Medo, ele tem essa coisa de atirar-se. E quando a gente vai lendo a história, uma história na qual quase não há mulheres, porque é mesmo um ambiente de guerra, um ambiente masculino, ele vai viver um momento em que ele vai meio que vai ter um problema de relacionamento, porque ele era um moleque perto da mulher dele. E não era por uma questão de idade, era uma questão de experiência. A gente não tem grandes questões morais só com relação ao comportamento feminino nesse texto. É bastante libertário, inclusive. Né? Esse texto foi escrito em 71 e 72, quando o PPTL estava na guerrilha, e será publicado apenas em 1980. Mas a mulher ali, ela não é objeto do homem, ela tem a própria vida, ela tem os próprios desejos, e o Sem Medo, ele reconhece que ele era pueril naquele momento. Então, ele vê que ele não deu conta, em todos os sentidos, ele não deu conta daquele mulherão que ele tinha na vida dele. E aí, esse não ter mais nada a perder vai fazer com que ele se envolva em qualquer situação, e é ele que resolve todos os problemas, e é ele que se remete aos dirigentes, sem ter medo de resolver nada, por isso o seu posto de comandante. Em segundo lugar, vinha o comissário político. Ai, obrigado. Ele tava sumindo quando você tava se mexendo. Ele tava sumindo. Ai, John Locke, é a árvore da felicidade, gente. E para esse livro a gente precisa de muita felicidade mesmo, para desejar felicidade para essa população. Obrigada, amor. Então, o comissário político era um desses rapazes que estudava muito para politizar aqueles guerrilheiros todos. Havia os que tinham estudado e havia os que não tinham estudado. Mas no caso do comissário político, ele não foi à Europa. Ele não conseguiu estudar, fazer faculdade fora. Ele era autodidata. E por ser autodidata, ele sentia que ele precisava se afirmar perante os outros. Então, ele não deixava passar um problema.
tudo teria que ser resolvido de acordo com a cartilha do MPLA, que era o movimento ao qual esses guerrilheiros estavam ligados e é o movimento, vida real, ao qual o PPTela pertencia. Quando acontecer a independência, o MPLA é que vai ser o primeiro partido a governar e o PPTela será secretário de Educação. Então ele carrega, né, ali dentro todas as ideias do movimento nesse livro. E aí o comissário político, ele sempre trazia as ideias socialistas, né, que ele tinha naquele momento, mas que ele tinha estudado sozinho. E o terceiro cara era o chefe das operações. O chefe das operações era o cara que armava a investida que eles fariam contra os portugueses, ou a investida que eles fariam em uma determinada tribo, em um determinado povoado, mas aí no caso não é uma investida de violência, é uma investida com todo o cuidado para não serem recebidos na bala e conseguirem realizar algum tipo levar algum tipo de informação, né? Conseguir chegar e mostrar o que o movimento estava fazendo em prol da independência. O das operações, ele era o que carregava mais o conceito do tribalismo. Dentro do movimento, ali, quando o grupo estava junto, era proibido conversar na língua de cada tribo, porque senão você teria conversas paralelas que poderiam estar armando contra a vida uns dos outros e não haveria controle. Então, isso era uma orientação do próprio MPLA e que o Sem Medo fazia cumprir. Mas peraí, Adriana, eles não eram amigos? Não, eles não eram amigos. Eles queriam a independência. Todos eles queriam. Mas havia ódios entre as tribos porque outrora houve guerra e morte entre as tribos. Então, é meio paradoxal, mas eles só conseguiam ter paz com a língua do colonizador contra quem eles lutavam. Então, é muito louco isso na cabeça das pessoas, tá? Não era uma situação fácil. Bem, como a história vai transcorrer então? A história transcorre tendo as aventuras, episódios, né, em que eles terão embates contra o colonizador, contra portugueses, mas terão embates contra os próprios dirigentes do MPLA, porque os dirigentes desviavam dinheiro para uma boa vida, enquanto eles, guerrilheiros que estavam lá se ferrando, né, durante dias na floresta, por exemplo, se escondendo sem ter o que comer, tá, não tinham acesso ao alimento. Pediam alimento, pediam produtos de saúde, né, que tinha lá um enfermeiro para cuidar e tal, e isso nunca chegava. Aí quando o Sem Medo foi até a base para tentar entender o que estava acontecendo, ele foi recebido com um grande jantar e se sentiu extremamente mal. A mesma coisa aconteceu com o comissário. Como que ele estava ali comendo bem e a galera passando fome lá na floresta? O dinheiro era desviado. Então eles percebiam o quê? Que havia sacanagem no alto comando. Você nunca viu isso, né? Você nunca viu na política isso, né? Eu sei, eu tô te contando uma história que você não conhece. É um problema de desvio de verba na política dos governos de quaisquer países. Pois é, tinha lá um grupo tentando defender a independência e não conseguindo agir por conta disso. Eles comiam comunas. Olha que a coincidência. Havia árvores ali que soltavam umas castanhas, tá? Tipo umas sementes, umas amêndoas, que se chamavam comunas, que é a raiz do termo comunista. A palavra comunista não vem daí, mas coincidentemente é a raiz do termo comunista, da ideia de comum, de comunidade, de compartilhar. Bem, a história vai caminhar, você pode imaginar, o desfecho não será a independência, falei, 71, 72, a coisa vai acontecer depois de 75, mas a história vai caminhar com os questionamentos e com os pensamentos desses guerrilheiros que eu disse para vocês. A gente vai ler uns trechinhos.
Bom, deixa eu me localizar aqui. Vou contar para você primeiro como é a descrição de Mayombe. O Pepe Tela, ele tem livros que esteticamente são mais interessantes. Por que esse livro não é esteticamente super elaborado? Porque ele é um programa do MPLA. Quando o Pepe Tela escreve, ele espera o quê? Que angolanos leiam esse livro e que angolanos se comportem de uma forma mais proativa pela independência. Então não pode ser um livro difícil, não pode ser um livro super elaborado, senão ele não chegaria ao fim que ele desejava. Mas mesmo assim, olha só, sobre Mayombe, sobre a floresta. O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados que nele abriram uma clareira. Clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrilhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. Eles eram caçados. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores alegremente formaram uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do rio Lombe. Hoje é o rio Quanta. O montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para pão. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas tornaram-se fortalezas. E os homens vestidos de verde tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. Aí fala-se mais um pouquinho, até que começa a haver uma mitificação da coisa. Diz assim: e os guerrilheiros perceberam então que o deus Mayombe lhes indicava, assim que ali estava o seu tributo à coragem dos que desafiavam, Zeus vergado a Prometeu. Na mitologia, Prometeu é um dos titãs, filho de Zeus. Zeus, preocupado com a salvaguarda de Prometeu, arrependido de o ter agrilhoado, enviando para a águia, não para lhe furar o fígado, mas para o socorrer. Terá sido Zeus que agrilhoou Prometeu ou o contrário? A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão e medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sob os pés dos homens, barulhos imensos no silêncio da noite. Derrubou árvores sobre os homens, e os homens avançaram. E os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram e flores. E a mata curvou-se em abóbada. E a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus ajoelhado diante de Prometeu. E Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. E quando você lê o Prometeu, é sem medo. É incrível. Bem, vamos lá. Então, falando. Tá voltando. Pode deixar. Não tem problema, não. Então, falamos da questão do herói, falamos da questão do tribalismo, falamos da questão da sacanagem feita lá entre os dirigentes e tal. Mais 2 pedacinhos só para a gente perceber o que passavam esses indivíduos das tribos para justificar a questão do ódio, né? Porque você fala, por que eles se odiavam tanto? Olha aqui no caso do milagre. Eu, o narrador, sou um milagre. Aquele fragmento que eu li foi um fragmento do narrador onisciente.
Agora, eu, narradora, é quando a personagem toma a voz. Milagre vai dizer assim: nasci em Kibashi, região Quimbundo, como comissário e o chefe das operações que são dali próximo. Aí ele vai dizer mais pra frente: eu só fiz a primeira série. O resto aprendi aqui, na Revolução. Era miúdo na altura de 1961. Mas lembro-me ainda das cenas de crianças atiradas contra as árvores, de homens enterrados até o pescoço, cabeça de fora, e o trator passando, cortando as cabeças com a lâmina feita para abrir a terra, para dar riqueza aos homens. Não tem como você não carregar o trauma, o ódio e tudo aquilo que às vezes você vai direcionar para o cara que está do seu lado, que é de outra tribo. Mas eu não posso deixar de odiar os tratores e os homens e tal. Desculpem. Então é isso, gente. O livro, ele é bonito. Ele não é uma obra-prima, porque não pode trazer a dificuldade nem a elaboração de uma obra-prima, já que ele traz um programa, ele é programático. Mas ele é muito bonito. Em Angola, até a gente teve uma ditadura. Saiu da colonização, ficou um tempo em regime democrático com a MPLA. Depois, a UNITA, patrocinada pela União Soviética, pela questão lá dos diamantes, vai se armar e vai acabar conseguindo o governo nos anos 90 ainda, e vai até... Eu cheguei a ver, assim, pessoas chorando, assistindo a imagens de monumentos sendo derrubados em Angola durante a guerra, por conta da questão civil mesmo. Que quando você tem uma guerra civil, o que mais aparece é a descivilização das pessoas. Esse livro é um livro muito impressionante, porque nos mostra o movimento guerrilheiro de dentro. Cuidado, outro dia me perguntaram sobre o movimento da guerrilha, misturando isso com terrorismo. Não tem nada a ver, tá? O terrorismo, o horror do terrorismo é que vem, você não sabe de onde, e você não sabe contra quem pode acontecer um ataque. É diferente de uma guerra que tem regras, tem tratados, e no caso de uma guerrilha que tinha uma finalidade. Nada disso é bom. Eu só queria que a gente não misturasse essas coisas. Tá bom? Mayombe é incrível, vale muito a pena de ser lido. É um texto fácil, mesmo com essa polifonia, com essas vozes. Ele é até interessante exatamente porque são vozes diferentes, de personagens diferentes que trouxeram suas histórias, suas dores para a guerrilha. Tá? Um beijo, compartilhem esse vídeo, comentem por favor, inscrevam-se no canal e deem o seu like, ativando o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Espero por você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.